Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Desculpem aí o atraso. E essa princesinha, Carol, tua irmã é? Minha sobrinha. Mora aqui com a gente. Ela é uma Olha fofura. aqui, Carol. Olha aí. A aula começou. A aula começou. Vamos ficar com vovô? E aí, olha aí. Você sabe já escrever, sabe? Eu não consegui fazer a aula. Quantos anos você tem? 3. 3 anos? Puxa vida. Já E eu estudo já está faculdade da estudando. tia. Eu desenhar. Não, amor, nesse caderno não. Ó, a tia vai Vamos lá, começar a pessoal. aula. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Carol, Paola, tudo em paz, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo caminhando? Quem é que me ajuda aí, me posicionando? Onde paramos em nosso derradeiro encontro? Digam lá. A gente parou, o senhor falando sobre as classificações das ações. Aí o senhor deu até a ação constitutiva, aí ação de execução. Foi até onde eu tenho aqui. Então, vimos a perspectiva da ação civil, né? Chegamos até a ação civil. Eu vou trazer à memória aqui de vocês aquela imagem do livro de Carreira Alvim, que é aquela que faz aquela classificação e tem aquela imagem bem legal. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro do Carreira Alvim, está aqui. Eu vou abrir para a gente dar uma olhada nele. Paula, você sabe qual foi a página que tem aquela classificação? Estou procurando agora, só um pouquinho. Eu estava vendo hoje de tarde, professor. Eu acho que é a página 122, por aí, entre essas páginas. Não, é depois. Senta aqui, ó. Tô vendo aqui já. Deixa eu ver. Não, tô confundindo. Foi mal. Objetivo. Competência. É dentro do tema de ação, né? É no capítulo de ação. Depois vem jurisdição, depois competência, depois ação. Conceito de ação, já estou pertinho. Eu acabei de estudar esse assunto. Agora não peguei Carreira Alvim, não. Estava pegando pela última aula, ouvindo a sua Eu aula. achei. Achasse? É assim, a 191. Cadê? Deixa eu confirmar. 191 é classificação das ações, né? Isso. Mesmo. Eu vou compartilhar aqui a imagem que eu queria que a gente analisasse. Que é essa classificação aqui. Vocês estão vendo aí, né? Classificação das ações. Deixa eu fazer. Para mim já apareceu na página 192. Está na 192, exatamente. 192. É 192 mesmo. É o textinho que é 191. Vi agora. Isso. Ok. Melhorou agora? Estão me vendo maior aí? Então, assim... Pessoal, bora comentar aqui, bora comentar esse gráfico e depois eu vou para o nosso tema de hoje, da aula de hoje, que é as ações penais, tá certo? Aqui você tem as ações cíveis. Então, a primeira coisa que a gente vê é que as ações cíveis, elas podem ser individuais ou coletivas. Ações individuais ou coletivas. Ação de conhecimento e de execução. Ação de conhecimento e de execução. Foi isso que a gente viu, foi aqui que a gente terminou a aula passada, foi ou não?
Aí a isso gente mesmo. viu ação declaratória, condenatória e constitutiva. Lembram a diferença entre essas ações, esses tipos de ações? Uhum. Recordam-se? Sim. Deixa eu só ver aqui se a gente está gravando, pessoal. Só um minutinho. Estamos gravando, tudo ok. Então, vamos lá. Então, vamos voltar para cá e a gente vai ver. Ação declaratória é aquela que informa uma realidade jurídica, que reconhece uma realidade jurídica prévia. Ação condenatória é aquela que determina fazer, não fazer ou pagar. Constitutiva é aquela que extingue, constitui ou modifica uma relação jurídica. As ações de execução, executar aquilo que foi determinado na ação de conhecimento para entrega de coisa, para cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e assim por diante. Muito bem, pessoal. Aí, depois disso, Carreira Alvim apresenta as ações trabalhistas, né? Que vai se chamar de dissídio, que pode ser de conhecimento, execução, individual ou coletivo. E aqui segue o mesmo caminho, é declaratório, constitutivo ou condenatório, coletivo, constitutivo ou declaratório. A bronca mesmo começa quando a gente chega nas ações penais. E aqui é que... Não é só porque é bronca, não é bronca, não. É que é meu prazer contar isso para vocês com detalhes, tá bom? Então, é minha oportunidade de apaixoná-los, né, pelo processo penal, que é uma disciplina que eu leciono na Faculdade Nova Roma. Então, deixa eu contar a vocês como é que isso rola desenhando, que eu acho muito mais agradável, muito mais divertido. Então, vamos nessa. Como é que é esse lance da ação penal? Então, é o nosso entretenimento na noite de hoje. Vamos compreender a ação penal. Ação penal. Ora, o que é que significa ação para a gente falar em ação penal? Eu preciso do conceito de ação. Quem me traz esse conceito de ação? Eu estou esquecido. Quem poderia me dizer o que é ação? Estou ouvindo o barulho das folhas aí, vendo aí as folhas. Diga lá. É a possibilidade de provocar o Poder Judiciário. Sim, não é? Esse É se um manifeste direito subjetivo, né? Ação é o direito de provocar o Poder Judiciário para que se manifeste sobre uma querela. Agora, se a gente vai falar de ação penal, então aqui o que se deseja é a imputação de uma condenação pela prática de um crime. Então, pessoal, vale a pena eu lembrar a vocês que há uma diferença entre ilícito, entre ato ilícito e agora, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não vou versus crime. Então, ato ilícito não é a mesma coisa de crime, crime não é a mesma coisa de ato ilícito. Tá certo? Todo o direito trabalha com atos ilícitos. Um empregador que deixa de pagar o 13º salário a seu funcionário pratica um ato ilícito, mas não pratica um crime. Então, a gente precisa distinguir ato ilícito de crime. Crime é uma conduta proibida por lei penal. E o que é que caracteriza uma lei penal? Exatamente o fato de ela fixar uma pena. Então, o crime, a gente poderia dizer, de modo muito simplificado aqui, bem arriscado que eu vou dizer, porque crime é uma conduta proibida por uma lei penal, fora das circunstâncias que esta mesma lei a admite, praticada por alguém
que pode ser responsabilizado por tal conduta. A gente teria esse conceito aqui de crime, que é um conceito bastante simplificado e tal, mas que vai servir para a gente compreendê-lo agora, nesse momento, para entendermos que o crime é um tipo específico de ato ilícito. Ato ilícito é um gênero do qual o crime é uma espécie. O que seria o crime? Uma conduta proibida por uma lei penal, fora das circunstâncias que esta mesma lei a admite, praticada por alguém que pode ser responsabilizado por tal conduta. No conceito analítico de crime, vocês já estão estudando direito penal, sim ou não? Sim. Sim. Penal 1, né? Isso. Penal 1. Penal 1. Com quem? Quem é o professor de vocês? Maurílio. Maurílio, meu amigo Maurílio. Muito bem, então ele já disse a vocês o quê? Ele já disse a vocês, eu estou certo disso, que ele já disse a vocês, já contou a vocês, né? Já ensinou a vocês o conceito analítico de crime, dizendo que o crime é o fato típico, é o fato ilícito ou antijurídico praticado por um agente culpável. Foi ou não foi? Aprenderam isso já, sim ou não? Exatamente. Fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, fato ilícito, praticado por um agente culpável. Muito bem. Diante desse cenário da existência do crime, o que se deve buscar? Veja a conexão. Veja a conexão. Então, se eu tenho diante de mim, meus amigos, se eu tenho diante de mim um crime, qual é a consequência do crime? A consequência do crime deve ser a pena. Ora, se o indivíduo praticou um crime, é justo e natural que eu espere que ele receba uma pena, sim ou não? O próprio crime define que deve haver uma pena. Só que há um abismo entre o crime e a pena. Porque eu suponho que aconteceu um crime, mas para que esse indivíduo receba a pena por esse crime, esse abismo entre o crime e a pena, ele é coberto, ele é superado pelo processo. O processo é, portanto, essa ponte que liga o crime à pena. Sem o processo, a pena não é possível. Já se disse sine crimen, sine poena, como é que é? Sine poena, sine crimen, não é? E sine poena, sine judicio, né? Não há pena sem crime e não há pena sem julgamento, sem processo, né? Sem judício. Muito bem. Então, a gente tem essa perspectiva aqui desse cenário, né, para nós, que é o cenário de que para que haja pena, para que o crime receba pena, necessário se faz o processo. Muito bem. Então, o processo ele tem início pela ação penal. Ele tem início, né, pela propositura da ação penal. Essa ação penal, essa propositura da ação penal, ela é feita através de dois instrumentos, que a gente vai analisar daqui a pouco. Mas essa ação penal, ela se subdivide em dois tipos. Vamos vê-la aqui. A ação penal pode ser pública. E a ação penal pode ser privada. A ação penal pode ser pública e ela pode ser privada. Quando a ação penal será pública? Quando a ação penal será pública? A ação penal será pública quando o bem jurídico afetado pelo crime for de interesse coletivo. Eita, já vi que Paola está escrevendo aí, está anotando ferozmente
essa frase que eu disse e ela deseja que eu repita a frase para que ela possa anotar adequadamente. Então, quando uma ação será pública, quando o bem jurídico afetado pelo crime seja de interesse coletivo. Quando o bem jurídico afetado pelo crime é de interesse coletivo, a ação penal é pública. Quando o bem jurídico afetado pelo crime é de interesse individual, a ação penal ela é privada. Deu para compreender, sim ou não? Martô, dá um exemplo, porque com exemplo sempre fica mais claro. Sempre fica mais claro. Imagine que um indivíduo praticou um assalto a um banco. Um assalto ao banco. Ou seja, esse cara anda armado por aí, assaltando, ameaçando o patrimônio alheio. Isso é uma ação penal, esse comportamento é de interesse público. Então, a ação penal que se fará para combater a esse indivíduo será uma ação penal pública. Agora, imaginem, por exemplo, que Carol foi vítima de injúria. Disseram que a pessoa chegou para Carol e começou a esculhambar a Carol, ofender-lhe a honra. Então, isso não é uma questão pública de interesse de toda a sociedade, mas interessa pessoalmente a Carol. Eu reconheço que há uma certa arbitrariedade na definição do que é público, interesse público e o que é interesse privado, porque muitas vezes essas coisas são de difícil classificação. Eu, por exemplo, imagino que você, se eu desse a você duas caixas, e eu dissesse, nesta caixa amarela, coloque todas as suas roupas sociais. E nesta caixa azul, coloque todas as suas roupas esportivas. Ok. Aí aquele vestido que você foi para o casamento da sua prima, você não ia ter dúvida nenhuma. Isso aqui é uma roupa social. Bota na caixa amarela. O biquíni que você usa para ir para a praia, você não vai ter dúvida nenhuma. Você põe lá naquela caixa azul, que é das roupas esportivas. Mas, e aquela calça preta que você tem? Ela é uma roupa social ou esportiva? E se você só tem essas duas caixas, percebe que há certas limitações na classificação. Toda classificação que pretende reduzir o mundo a categorias estanques sofre esse problema. Sacaram ou não? Não é lindo? É lindo. Eu acho tudo isso maravilhoso. Eu acho tudo isso, essa compreensão da complexidade da vida, das coisas. Eu acho isso tudo massa, velho. Muito bem. Então, a ação penal é pública quando o interesse lesionado pelo ato criminoso é de interesse coletivo e ela é privada quando o interesse lesionado é individual. As ações penais públicas, elas se subdividem em dois tipos. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Então, eu tenho aí ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Martô, o que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Para onde isso nos leva? Veja só, o titular, bora lá, bora que está ficando ainda mais interessante e tudo fica mais bonito ainda. O titular da ação penal pública é o Ministério Público. Vou dar uma aula a vocês só falando sobre o Ministério Público quando eu falar sobre os sujeitos do processo. Já falei sobre isso, mas quero retomar com vocês. O titular da ação penal privada, é o ofendido. O titular da ação penal privada é o ofendido, que no seu impedimento pode ser representado pelo CAD. No seu impedimento pode ser representado pelo CAD. Vou falar do CAD agora não. CAD é uma sigla para cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Deixa o CAD para um outro momento. Muito bem. Então, é o Ministério Público que é o titular da ação. O Ministério Público exerce o seu munus, a sua tarefa,
através de um documento chamado de denúncia. O nome da petição inicial, a petição inicial da ação penal pública é intitulado de denúncia. Já no caso do ofendido, ele utiliza-se de um instrumento chamado queixa-crime. Então, a petição inicial na ação penal privada é a queixa-crime. Então, recebe o nome de queixa-crime. Enquanto a petição inicial nos crimes de ação penal pública recebe o nome de denúncia. Para que o Ministério Público possa oferecer denúncia contra o réu, na maioria das vezes ele não depende da autorização da vítima. Na maioria das vezes ele não depende da autorização da vítima. Mas em alguns casos, ele depende sim que a vítima autorize. E aí nós diremos que essa ação penal é pública, condicionada à representação do ofendido, ou seja, sem a representação do ofendido, o Ministério Público não pode propor, ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, vamos dar exemplos aqui para que vocês visualizem isso. Quando é que uma ação penal é pública condicionada à representação do ofendido? Quando o próprio texto, né, a própria lei diz isso, procede-se mediante representação. Se disser procede-se mediante representação, a gente já sabe que essa representação é feita pelo ofendido. Se disser procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, é porque o crime foi contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro aqui no Brasil. Então, nós temos essas hipóteses de ação penal pública incondicionada e condicionada à representação do ofendido e à requisição do ministro da Justiça. Muito bem, lindo, apaixonante, simplesmente. Professor, Pois não? o senhor pode explicar novamente essa condicionada? Ok, veja só. Imagine que aconteceu um crime. E esse crime é de interesse público, logo a ação penal é pública. A ação penal, os crimes de ação penal pública, eles podem ser de dois tipos. Incondicionada, ou seja, o Ministério Público não precisa da manifestação de vontade do ofendido para que ele proponha a ação penal. Ele vai direto ao juiz com a denúncia na mão e ele propõe a ação penal. Mas a lei, às vezes, limita a iniciativa do Ministério Público, fazendo com que ele necessariamente tenha que ter a autorização do ofendido para propor a ação. Vou dar um exemplo a vocês, o crime de ameaça. O crime de ameaça é ação penal público condicionada à representação. Crime de lesão corporal de natureza leve é crime de ação penal pública condicionada à representação. Se o ofendido não representar o Ministério Público, representar significa pedir por um documento que o Ministério Público o represente em juízo, para que o Ministério Público represente o ofendido em juízo. Por isso que você recebe o nome de representação do ofendido, porque o ofendido manifesta o desejo de que o Ministério Público o represente em juízo. Então, é por isso que... Agora, veja, 95% dos crimes são de ação penal pública incondicionada. 95% dos crimes. No restante, eu tenho 3% de crimes de ação penal pública condicionada à representação e 2% de crimes de ação penal privada. Essa é a organização do direito brasileiro. Deu para entender? Condicionada à representação, significa que depende do desejo do ofendido para que o Ministério Público vá adiante. Veja uma mudança que aconteceu, coisa recente, 2018. O estupro era ação penal pública condicionada à representação.
Ou seja, ainda que chegasse ao conhecimento do delegado de polícia, ou mesmo do promotor de justiça, que uma determinada pessoa foi estuprada, ela não poderia, o Ministério Público não poderia propor a ação sem que a pessoa ofendida tivesse representado. O que significa um constrangimento, às vezes, tal, né? Então, a partir de 2018, o estupro deixou de ser ação penal pública condicionada à representação e passou a ser ação penal privada. Ação penal pública incondicionada, né? Deixou de ser ação penal pública condicionada à representação e passou a ser ação penal pública incondicionada. Ok, pessoal? Posso continuar ou não? Ok, obrigada, professor. Entendi. Nada. E não tenham dúvida, não tenham receio de fazer qualquer pergunta, viu, gente? Estou aqui para isso. Diga lá. Quem decide se é incondicionada ou condicionada é a lei? É o legislador. É o legislador que decide. É ele que estabelece lá na lei se vai ser condicionada, incondicionada. Está no Código Penal. Você pega o Código Penal, se não disser nada, veja, a ser incondicionado é tão regra que, quando o Código não diz nada, você já sabe que é ação penal pública incondicionada. Mas quando o Código diz procede-se mediante queixa, procede-se mediante representação, então você sabe que é ação penal pública condicionada ou ação penal privada. Se aparecer a palavra queixa, é privada. Se aparecer a palavra representação, é pública condicionada. Se nem aparecer queixa, nem representação, nem requisição do ministro da Justiça, você já sabe que é pública incondicionada. Essa é a regra geral. Vou até colocar aqui. Regra geral. A regra geral é que seja pública incondicionada. Essa é a regra geral. Agora vamos ver as Vamos ver as espécies de ação penal privada. Existe ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima e ação penal privada condicionada. Não, desculpe. Ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Esses são os 3 tipos de ação penal que nós lidamos no direito brasileiro. Beleza. Então vamos dar uma olhada nesse cenário aqui. Então, deixa eu fazer uma visita com vocês ao Código Penal Brasileiro. E aí eu vou mostrar a vocês como é que aparece lá no Código Penal Brasileiro. Pessoal, o nosso Código Penal ele é dividido em 2 partes. A primeira parte vai até o artigo 120. Vocês estão estudando agora, provavelmente vocês devem estar discutindo lá as questões tipo erro de tipo, erro de proibição. O que é que vocês estão estudando em direito penal agora, nesse exato momento? Quem lembra? É tipo... crime... É o quê, né? Os tipos de crimes, doloso. Os tipos de crime, a classificação dos crimes e nessa... Classificação de crime, né? Crime culposo, doloso, crime material, crime formal, essa questão aí, né? Disso. Ok.
Vejam só, o Código Penal, ele se divide em duas partes. A primeira parte vai até o artigo 120. E essa será a agenda de Direito Penal 1 e Penal 2. Penal 2, que é a teoria da pena, vai até o artigo 120. A partir de Penal 3, que é crimes em espécie, você começa aqui em artigo 121 e o primeiro crime é o crime de homicídio. Veja, quando você lê homicídio, não tem nenhuma referência ao tipo, à forma de propositura da. Então, é aquela. Não há silêncio, e havendo silêncio, a gente conclui que o crime ele é ação penal pública incondicionada. Aí vejam quando a gente chegar aqui no artigo 138, que fala de calúnia. Aí 139, difamação. 140, injúria. E aí estabelece a pena, né? Aí o que é que acontece? Dispositivos comuns. As penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de um terço de qualquer dos crimes acometido. Tal. Exclusão do crime, retratação. E aí vejam que é a questão aqui que eu estou chamando a atenção de vocês. Artigo 145. Estão lendo aí o 145? Está aparecendo a vocês o 145? Tá sim. Diz assim, nos crimes previstos neste capítulo, então, calúnia, difamação e injúria, somente se procede mediante queixa. Quando eu leio somente se procede mediante queixa, eu sei que é que tipo de ação? Privada. Ação penal privada. Salvo no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Então, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, tá vendo? Aquele outro tipo de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1º do caput do artigo 141, que é quando foi vítima o presidente da República. E mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º, que é quando é funcionário público no exercício da sua função. Então, aqui nesses dois parágrafos, nós exemplificamos tudo. Ação penal pública incondicionada, não diz nada. Ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Lendo o tipo penal, eu vou ler essa expressão. Procede-se mediante representação do ofendido. E quando for ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, eu vou ler. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça. E quando for ação penal privada, eu vou ler exatamente isso. Nos crimes, somente se procede mediante queixa. Beleza, pessoal? Não é lindo, tranquilo? É ou não é? Então, pastor, eu tenho que decorar? Não, está no código. Está no código e a gente vai visualizar isso no código. E todos nós vamos viver felizes e tranquilos vendo isso deste modo. Muito bem. Então, a gente já viu que na ação penal privada propriamente dita, essa ação pode ser oferecida pelo ofendido, proposta pelo ofendido ou pelo CAD. Vou colocar aqui, proposta pelo ofendido ou, na impossibilidade deste, pelo CAD. Ou, na impossibilidade deste, pelo CAD. Quem é o CAD? Vamos anotar aqui quem é o CAD. CAD é a sigla para cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, CAD
é a sigla para cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, está aqui o nosso amigo CAD, cônjuge, ascendente. O que é que acontece? Na ação penal propriamente dita, quem deve oferecer é o ofendido, a gente já viu aqui. Mas, nessa possibilidade, se houver impossibilidade do ofendido, o cônjuge, o ascendente, quer dizer, pai, avô e tal, descendente, filho, neto e tal, ou irmão, poderá propor. Imagine, por exemplo, que a vítima morreu, né? Então, não é possível que o direito dele não possa ser observado. Já aqui, pessoal, na ação penal personalíssima, o que é que eu tenho a dizer a vocês? Somente pode ser proposta a ação pelo ofendido. Só existe um crime que se coloca nessa situação. É o artigo 236 do CP. Induzimento a erro é essencial. Induzimento a erro é essencial no casamento. Bora ver esse caso estranhíssimo e raro. Eu estou trabalhando com direito penal há 30 anos, meus amigos, e jamais vi uma situação dessa. Talvez vocês sejam advogados pela vida toda e jamais vejam ou lidem com o ajuizamento de uma ação como a prevista no 236 do nosso Código Penal. Olha o que diz: induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente. O outro contraente. Ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Por exemplo, a pessoa que escondeu que é sobrinha ou tio da outra pessoa, né? Então, seria esse um caso. Só um minutinho, pessoal, que estão ligando insistentemente para mim aqui. Só um minutinho. Hello, ok, voltamos. Era a minha amiga Nete com uma promoção arrasadora para mim. Então, tudo bem. Logo agora, isso é hora, Nete, de ligar para mim. E o pior é que eu desligo, ela continua ligando, aí você começa a achar que é alguém precisando de sua ajuda, mas talvez a vendedora da Nete esteja nesse caso. Muito bem, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. É um negócio completamente improvável. Esse é o único crime. Veja o que é que diz o parágrafo único. A ação penal depende de queixa. Se depende de queixa, a gente já sabe que é ação penal privada. Mas olha o que ele diz: de queixa do contraente enganado. Então, somente o contraente enganado é que pode propor esse tipo de queixa. Então, é uma coisa e uma situação raríssima. E, enfim, a ação penal privada subsidiária da pública, que é a mais complicada, mas ela pode ser proposta pelo ofendido ou pelo CAD. Aquela mesma situação, né? Eu fiquei com preguiça de escrever, mas vou escrever aqui. Ou na impossibilidade deste pelo CAD. Muito bem. CAD a gente já sabe, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ação penal privada subsidiária da pública. A palavra subsidiária aqui deve ser lida como significando substituta. Como substituta. Então, é uma ação penal privada que substitui a ação penal pública. É uma ação penal privada que substitui a ação penal pública. Ok, pessoal? Ok?
Ação penal privada subsidiária da pública. A pergunta agora que lhes incomoda é a seguinte. Martô, em que possibilidades ou condições seria essa situação de uma ação penal privada subsidiária da pública? É ou não é? Há ou não há essa inquietação na alma de vossas senhorias? Podemos continuar aqui? Atenção, e o milagre acontece, de repente o quadro está branco, mas não se inquietem, eu já salvei para poder lhes enviar futuramente. Eu pergunto aos senhores, ação penal pública. Quem é o titular da ação? Ministério Público. Ação penal pública, o titular da ação é o Ministério Público. O titular da ação é o Ministério Público. Meus amigos, se o titular da ação é o Ministério Público, o ofendido não deve propor essa ação, tá certo? Quem tem que propor a ação é o Ministério Público. Então, o que é que acontece? E se o Ministério Público não quiser propor a ação? Então, o ofendido ficaria a ver navios? Essa é a questão. Então, o que é que a lei estabeleceu? A lei estabeleceu um prazo para que o MP ofereça a denúncia. Então, o MP tem um prazo para oferecer a denúncia. O MP tem um prazo para oferecer a denúncia. Se ele não a oferecer nesse prazo, então nós teremos uma abertura para que a outra parte, para que o ofendido faça e possa propor propor a queixa-crime em substituição à denúncia, né? E que prazo é esse? 5 dias réu preso, 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto. Então, o prazo que o Ministério Público tem para propor a denúncia, isso começa a contar de quando? Então, esse prazo começa a contar do dia em que o MP recebe o inquérito policial. Então, do dia em que o IP... Então, eu sei que o IP recebeu o inquérito policial. Se passaram-se 5 dias com o réu preso, ele não propôs a ação, ou 15 dias estando o réu solto, ele não propôs a ação, então o CAD, o ofendido ou o CAD, estarão legitimados para propor a ação penal privada subsidiária da pública. Então, precluiu o prazo do Ministério Público, não é? Ou eu posso dizer, veja que expressão linda, vejam, meus amigos, apaixonem-se pelo processo penal e suas belíssimas expressões. Ora, se o prazo passar in albis, o que é que significa a expressão latina in albis? Alguém faz ideia? Em branco? Em branco, não é lindo? Não é lindo? Daí que vem a palavra albino, não é? Se o prazo passar em albis, em branco, sem que o Ministério faça nada, não é? Sem que o Ministério Público faça nada, poderá o ofendido ou o CAD, na impossibilidade dele, o CAD, né? Propor
ação penal privada subsidiária da pública. Ok, pessoal? Então, essa é a situação. O Ministério Público tem que propor a ação. Contudo, há um fenômeno no caso do Ministério Público, do ofendido. O ofendido, ele também tem prazo para agir. O prazo do ofendido é, olha que palavra importante, decadencial. Ele é decadencial. E é de 6 meses a contar do dia em que souber quem é o autor do delito. Começa a contar, então o prazo é decadencial, é de 6 meses a contar do dia em que souber. Então, eu tenho uma palavra aqui, decadência. Decadência é a perda. Vou escrever em vermelho. Me desculpem, mas merece. Eita, eu não sei fazer só essa parte. Me lascou. Queria só fazer o que eu vou escrever agora, mas depois eu aprendo. Decadência é a... Olha, eu vou colocar entre aspas aqui. É a perda do direito de ação. Decorrente da inação do interessado. Compreenderam, meus amigos? Eu fico pensando assim em figuras nossas aqui, figuras que estão conosco aqui, como a minha amiga Carol, como a minha amiga Paola, quem mais aqui? Priscila, pessoal que está estudando para concurso público. Quem mais está estudando para concurso público aí? Quem mais está estudando para concurso público? Estou precisando voltar a estudar. Júlia também. Olha aí. Muito bem. Quem está estudando para concurso público sabe que uma das dificuldades é aprender a diferença entre prescrição e decadência, é ou não é? Alguém já teve dificuldades em descobrir a diferença entre prescrição e decadência? Em direito civil, tive um pouco de dificuldade com isso. Pois é, minha amiga, pois é. Acabou toda a dificuldade, porque agora a gente vai aprender de uma vez por todas a diferença entre prescrição e decadência. Decadência é a perda do direito de ação. A decadência incide sobre o direito de ação. E a prescrição, Martô? Prescrição. O prazo, vou colocar assim, quando alguém comete um delito, confere ao Estado o direito de puni-lo. Esse direito de puni-lo é chamado, em latim, de... Vou colocar aspas porque não tem como fazer itálico aqui, de jus puniendi. Jus puniendi, o direito de punir. Então, quando alguém comete um delito, confere ao Estado o direito de puni-lo. Esse direito de punir é o jus puniendi. Lindo, 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 lindo. Contudo, a lei estabelece um prazo para que o Estado
o faça. Se este prazo passar em albis, em branco, ocorrerá a prescrição. Ocorrerá a prescrição. Logo, que coisa linda! A prescrição é a perda do jus puniendi. Que lindo! A prescrição é a perda do jus puniendi, a perda do direito de punir. Tá lindo ou não? A decadência é a perda do direito de ação, a prescrição é a perda do direito de punir. Só para manter a simetria, eu tenho toque. Tudo tem que ser simétrico. Se eu não fizer simétrico, os alunos não aprendem. Então, eu tenho que escrever em maiúsculas aqui. É a perda Eu também sou assim. do direito de punir. É a perda do direito de punir. Tá lindo agora, porque nós fizemos simetricamente ao que está acima. Então, pronto. Sei que decadência é a perda do direito de ação e a prescrição é a perda do direito de punir. A prescrição, minhas amigas e meus diletos confrades, a prescrição corre contra o Estado. A prescrição corre contra o Estado. A prescrição corre contra o Estado. Enquanto a decadência, meus nobres amigos, a decadência corre contra o ofendido. Porque quem tem o direito de ação no crime privado, né, nos crimes de ação penal privada ou nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, é o ofendido. É o ofendido. Então, se é o ofendido que tem, a decadência é algo que fere o ofendido, enquanto a prescrição fere o Estado. Não está lindo? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, além de bonito, vocês entenderam que não adianta ficar bonitinho e você não ter entendido nada. Deu para entender. Entendi sim, professor. Muito bem, senhores. Muito bem. Aqui nós temos compreendendo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo essa outra tela que abriu, não? Acho que não, vocês estão na mesma tela. Deixa eu sair e voltar de novo. Professor, volta lá que eu estava terminando de digitar. Essa tela aqui não, né? Essa tela vocês já viram, né? É a outra que você quer. Qual a tela que você quer? Essa ou a outra? Tá tudo aqui. Acho que é a última, professor. Deixa eu achar aqui, então. Essa aqui que você quer? Isso mesmo. Estou terminando de escrever, rapidinho. Não, tudo bem, fique à vontade. Só lembrando que ela estará no seu e-mail. No seu e-mail não, no seu WhatsApp. Ah, tá, então ótimo. Todas as telas, minhas amigas, todas as telas vão estar disponíveis para vocês. Ok? Mando para vocês daqui a pouco todas as telas para a gente poder trabalhar e brincar. Posso mais uma? Posso passar essa tela em branco para a gente continuar a nossa conversa? Pode sim. Pode. Eu lamento muito, porque eu gostaria de ter feito tudo isso no quadro branco lá. E a pergunta que talvez alguém faça é a seguinte: Martô, por que tu não escreve isso em PowerPoint antes? E na hora da aula, tu só vai clicando assim e aparece tudo. Porque eu acho que o aluno aprende melhor se eu for desenhando, se eu for escrevendo na hora. É loucura da minha cabeça, não é não? Mas eu acho.
Eu concordo, acho melhor assim também. Porque parece que quando o professor Não é escreve, loucura, só não. é Eu ler. concordo. Como é? Mas Quando corre o esse risco professor. aqui, ó. Corre esse risco aqui, ó. Decadência sem acento. Então, bota aqui. Vamos salvar aqui a pátria. Mas então, tudo bem, quer dizer, eu tenho essa impressão de que o aluno, e eu mesmo sinto mais alegria, porque eu estou explicando, é como se eu estivesse desenrolando diante dos alunos um tapete e fosse mostrando passo a passo aquilo que eu queria mostrar a eles. Ok? Posso passar para outra tela? Pode sim. Então, isso nos levou a voltar a um tema assaz importante. Assaz importante. Nós havíamos falado sobre o assunto condições da ação. Lembram dessa aula? Lembram da aula em que eu falei das condições da ação? Lembrar, não lembro não, né? Mas diga lá. Diga aí. Lembram ou não? Quais são as condições da ação, meus amigos? Quais são as condições da ação? Me digam. Estou ouvindo Paola mexendo as folhas aí. Procurando nas anotações, insígnias anotações. Quais são as condições da ação? O interesse de agir, legitimidade. Então, ó, legitimidade das... Não está escrevendo nada? Bora agora. Legitimidade das partes. Depois, interesse de agir. Essas são as duas condições da ação. Só que no direito penal aparece uma terceira condição da ação, que é a condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade. Então, condições da ação, e eu vou fechar aqui, e vou colocar condições da ação penal. Condições da ação penal. Então, as condições da ação teriam esses três, da ação penal teriam esses três elementos. Condições da ação penal teriam esses três elementos. Legitimidade das partes, veja. Bora conversar um pouquinho sobre isso. Bora conversar sobre isso um pouquinho. Então, se o crime é de ação penal pública, e ainda não decorreu o prazo do Ministério Público, e eu vier a oferecer queixa-crime, o que é que fará o juiz? Ele vai rejeitar a minha queixa-crime, porque vai perceber que me falta o quê, pessoal? Legitimidade para a propositura da ação. Legitimidade para a propositura da ação, porque se o titular da ação é o MP, eu não posso oferecer queixa-crime. Se o titular da ação é o MP, eu não posso... E também a mesma coisa dir-se-ia sobre o MP. O MP não pode oferecer denúncia em crime de ação penal privada, porque o MP não tem legitimidade para a propositura da ação. Muito bem. Tratando-se de ação penal privada, Carol não pode oferecer queixa-crime numa situação em que Paola é a vítima porque falta interesse de agir. Mas aqui há duas condições de procedibilidade que nós não estudamos ainda. Ou, na verdade, estudamos, mas eu não disse a vocês aqui quais são as condições de procedibilidade. Para que seja possível, não pode ter ocorrido nem a decadência, nem a prescrição. Então, não ter ocorrido decadência ou prescrição é condição de procedibilidade. Porque se ocorreu decadência ou prescrição, a punição está extinta, ou seja, essas são condições extintivas da punibilidade. Não há mais como punir o agente.
Então, o Estado deixou prescrever. Se o Estado deixou prescrever, não tem como punir o agente mais. Então, as condições da ação penal são legitimidade das partes, interesse de agir e procedibilidade. A procedibilidade significa que não pode ter ocorrido nem a decadência, nem a prescrição. Ok, pessoal? Compreendemos? Sim. Muito bem. Marco, Fala. Diga o senhor lá. poderia explicar de novo esse interesse de agir? Posso. O senhor Explicar. poderia explicar de novo esse interesse de agir? Claro. Claro que posso. Minha amiga, explicar é a minha alegria. Explicar é a minha alegria. Quando a gente tem a ideia de interesse em matéria de processual, interesse é a possibilidade de ser afetado pela decisão do conflito. Então, tem interesse de agir aquele que tem a possibilidade de ser afetado pela decisão do conflito. A legitimidade é que a lei estabelece quem pode e quem não pode. Legitimidade é que a lei estabelece quem pode e quem não pode. Interesse de agir é aquele que tem interesse de agir, é a possibilidade de ser afetado pela decisão do conflito. Então, por exemplo, por que eu disse que se uma pessoa for ofendida, só ela tem interesse de agir, ou ela ou o CAD, porque noutra hipótese, né? Noutra hipótese, ela não. Se o juiz condena o indivíduo, essa condenação recairá, mas não trará nenhum benefício direto, porque, por exemplo, ele condena um indivíduo por difamação e o obriga a pagar a indenização. A indenização vai ser recebida por quem? Por quem é o titular da ação, quer dizer, o ofendido. O interesse não é aquele conceito comum que a gente tem de interesse, né? Vontade de conhecer, vontade de saber alguma coisa. Interesse em matéria processual significa a possibilidade de ser afetado de algum modo por aquela decisão, ok? Vamos focar um pouquinho mais sobre isso. Vamos focar um pouquinho mais sobre essa questão do interesse, da legitimidade das partes. Depois do intervalo, vamos ter 10 minutos de intervalo. Eu volto já para a gente continuar. Tudo ok? Pode ser? Ok. Vamos ter Um intervalozinho e a gente volta. Minha gente, saudade de vocês, minha gente. Olá. Rapaz, eu tô achando que a gente não vai conseguir terminar o semestre na faculdade, não. Vai ser em casa. Vai não, mesmo não. E eu acho que é melhor, Eu assim, também até não. prevenção. Não, essa questão de prevenção realmente é necessário, mas, assim, da gente ter aula mesmo na faculdade, né, presencial. Eu acho que esse semestre, mais não. Eu também já tenho como certo que não vai ter mais aula esse semestre e ainda tenho medo de não ter aula no começo do próximo semestre. A gente Mas eu corre acho esse que risco. acho que é possível, tipo, ter diminuído mais e já tá tendo aula normal. Eu espero. Se tudo der certo com esse lockdown, pode ser que em julho a gente já volte a ter as medidas assim, paulatinamente de voltar à vida normal. Mas, se não... Mas na França, eles voltaram às aulas há uma semana e apresentaram novos casos. Começaram a subir novamente e cancelaram as aulas de novo. Na China também, salvo engano, também ocorreu isso. Porque tem uma diminuição, mas o vírus ainda continua rolando. Também tem isso, né? E o importante é manter os cuidados. Mesmo na realidade, as pessoas têm que compreender que tem que ter os cuidados. Se eu estou gripada, eu tenho que andar com a máscara. Se a gente sabe que ainda tem os perigos da pandemia, todo mundo sai de máscara.
né? Aí, eu acho assim que depois dessa pandemia, quando tudo passar, a gente vai ter um tratamento totalmente diferente em relação à gripe. Quando a gente for gripar, a gente não vai mais trabalhar normal como a gente ia, né? Vai ter o cuidado de botar uma máscara, vai ter um cuidado de estar sempre com álcool em gel, alguma coisa assim nesse sentido. As relações de trabalho eu acho que vão mudar drasticamente. Eu mesmo estou trabalhando em casa. Faz 2 meses que eu não vou para o escritório. Estou trabalhando em casa e tá tranquilo. Aí, não sei se tudo vai mudar, mas as relações de trabalho eu acho que sim. Muita coisa vai poder ser feita de O casa. Atassi comentou isso na última aula dele, que Foi, as justamente. relações de trabalho vão mudar. E vocês que são da turma de Latache, vocês conseguiram ver aquele filme que ele propôs? Ainda não. Achei interessante. Agora, o Eu filme só ainda fica também não interessante do meio para o fim, já vou avisando logo. É porque o começo do filme é explicando. Aí, do meio para o fim, de fato, é a coisa acontecendo. Aí você pega e faz, eita pau, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você fica doidinho. Ele pediu 3 exemplos e dá para tirar muito mais que 3. Mas é interessante, é uma perspectiva interessante. Ele pediu pra fazer o que mesmo nesse filme? Me lembra aí. Espera aí que eu vou te dizer. escolher 3 cenas ou 3 falas, 3 acontecimentos do filme para discutir na próxima aula. Ele disse que não quer nada escrito. É só para você tirar e fazer uma discussãozinha na próxima aula sobre isso. Referente ao que a gente tá dessa questão da hermenêutica, da constitucional, das leis, como é que elas devem ser aplicadas. Isso é o que a gente vem estudando nas últimas 3 aulas dele. Ah, entendi. Eu tô meio assim porque eu tava ainda tô me curando da labirintite. Então, esse último mês eu não estudei quase nada. Essa última semana foi que eu peguei para estudar. Então, estou assim, tudo embaralhado na minha cabeça, eu não sei o que é o quê. De tanta Eu coisa também, que eu tenho tá estudado. complicado. Essa Aí, P2 tá complicada. E principalmente porque eu descobri que a labirintite é emocional. Aí toda vez que eu tenho uma coisa assim mais, aí eu já fico tensa e volta. É horrível. Mas tá Mas em pandemia, né? justamente foi por conta da pandemia. Eu tô preocupada com a minha mãe, meu pai pegou coronavírus, tem uma série de amigos mãe e família, sabe? E tá bem esquisito. Imagina, aqui na minha rua também. Aí, Faleceu umas 3 pessoas. aí Complicado. você fica naquela, né? Faz, meu Deus do céu, quando terminar isso, vai sobrar quem? É difícil. Mas vamos lá, vamos que vamos, a gente vai se ajudando e A vida vai seguindo. se Deus quiser. Dizem que eu tô com o quê? 39 anos, já passei por 3 fins de mundo. Então, esse 4º final de mundo tô até passando. Vai que eu consiga sobreviver de novo. O que é que vocês acharam sobre a P2, a forma que vai acontecer a P2? Rapaz, eu vi lá, eu tenho que procurar no Google onde é esse Google, esqueci o nome agora. Google Forms, tem que baixar. Isso. Na loja. Eu ainda realmente não parei para ver, porque eu passei a tarde vendo essas atividades de Martorelli, as últimas aulas de Martorelli. E realmente eu não parei para ver, eu só vou ver mais tarde. Essa noite eu não vou dormir. Vai ser pegado direto. Aí eu dou uma olhadinha, qualquer coisa eu passo para vocês, mais ou menos, qual é a ideia. Sim, mas pelo que... Obrigada, viu, professor? Obrigada. A gente ficou conversando, professor. Olha, Sabrina, eu já estava aqui arrepiada, que é Sabrina e ciências políticas, não tem condições, não. Muito bem, mas isso é parte da aula também, é a hora do lanche, né? A gente vai conversar na lanchonete, pegar uma coisa... A gente estava quase chamando o Carmen para essa conversa aqui. Que maravilha. Professor Martorelli, me diga uma coisa, antes de recomeçar a sua aula. O senhor vai dar algum exercício antes da prova, só para a gente se preparar para esta prova
que não é habitual. Posso fazer isso? Posso. Tem algum problema se o senhor fizer isso Mas o por modelo nós? de prova, o modelo da P2 será igual ao modelo da P1. Veja, será aquele questionário ali, mesma coisa. Eu não passei para vocês, não foi um questionário? Passou um questionáriozinho antes da prova. Pronto, vai ser o mesmo. Ah, é? Ah, então beleza. Tá tranquilo, então. Agora, vocês já sabem quando é que será a semana de provas, não? Ou não vai ter semana de provas? Pelo calendário... O calendário vai sair hoje, se não me engano. Isabela falou. Ah, tem o novo calendário já, né? Porque pelo calendário antigo, as provas iam começar no dia 14 de junho. Não, 15 de junho, segunda-feira. Aí eu não sei se vai continuar tendo esse mesmo... Tá tudo tranquilo, vamos seguir, a gente tá bem. Dá para se aperrear um pouquinho e ficar bem. Não, a gente está bem na disciplina, no conteúdo da nossa matéria. Inclusive, a gente deve ter tempo para uma aula de revisão do conteúdo geral. Que maravilha! Estamos confortáveis, meus amigos, minhas amigas, delícia, na nossa disciplina. Não tá, não. Temos tranquilidade. Muito bem, eu queria só compartilhar com vocês aqui essa página aqui do livro de Carreira Alvim, que trabalha aquele tema que foi levantado no final sobre o que seria o interesse de agir e legitimação, né? Ele diz, para Lieberman, a ação depende para existir de alguns requisitos constitutivos, chamados por ele de condições da ação: interesse de agir e legitimação. O interesse de agir consiste no interesse na obtenção do provimento jurisdicional. Provimento jurisdicional, pessoal, aqui significa a decisão do juiz, né? A decisão do juiz. O interesse na obtenção do provimento jurisdicional para a satisfação de interesse material. Para a satisfação de interesse material. Então, se você tem um direito que está sendo lesionado, você é o titular do direito, então você tem interesse de agir, você tem interesse de procurar que o judiciário se manifeste para preservar o direito. O reconhecimento do interesse de agir não significa ainda que o autor tenha razão, mas apenas que o seu pedido merece ser examinado pelo juiz, pois o reconhecimento do direito material do autor é matéria de mérito, se a demanda for procedente. Ou seja, o interesse de agir manifesta que eu realmente posso ser beneficiado por aquela decisão, ou aquela decisão me afetará. Então, se eu tenho razão ou não, só o final do processo dirá. Mas são pressupostos da ação que haja tanto interesse como legitimação. Legitimação é o seguinte: legitimação ou legitimatio ad causam é pertinente à titularidade ativa e passiva da ação e se presta para determinar quem possui interesse de agir em juízo e aquele em face de quem existe esse interesse de acionar. Para uma ação ser validamente exercida, deve o autor propô-la em face da pessoa em cuja esfera jurídica deva produzir efeito o provimento jurisdicional demandado. Provimento jurisdicional, como eu já disse, é a decisão. A decisão. Muito bem, nós vamos voltar aqui para a nossa telinha. Nós vamos voltar, deixa eu ver só se eu voltei a gravar. Voltei a gravar. Vamos voltar aqui para a nossa telinha e caminhar um pouco mais nessas questões que estão sendo conversadas por nós. Muito bem. Vamos pensar como será o processo. O processo. Eu vou falar aqui do processo enquanto processo penal, mas isso é apenas exemplificativo, porque também é de modo semelhante em outras formas de processo. Então, o processo começa como, pessoal? Com o oferecimento da denúncia ou queixa-crime. Atenção, pessoal, ninguém vai à delegacia oferecer queixa-crime, hein? Isso está errado. Queixa é algo que se faz perante quem? Queixa é algo que se faz perante o juiz. Aquilo que se faz na delegacia,
Aquilo que se faz na delegacia é boletim de ocorrência, notícia criminis ou ainda delatio criminis. Mas queixa-crime se faz perante o juiz. O juiz, uma vez recebida a denúncia nos crimes de ação penal pública ou a queixa-crime nos crimes de ação penal privada, terá duas alternativas. Ou ele rejeita, ou ele recebe. Ou ele rejeita, ou ele recebe. E quando ele rejeitará a denúncia ou queixa-crime? Ora, ele rejeitará quando a denúncia for inepta ou a queixa-crime for inepta. Então, isso já coloca para nós um assunto relevante, que é a inépcia da inicial. A inépcia, que coisa, que expressão linda! A inépcia da inicial. A gente já sabe que a petição inicial é a denúncia ou queixa-crime. E quando se verificará a inépcia da inicial? Ou seja, a inicial é inepta. Isso acontecerá quando faltar um dos pressupostos da ação, né? Interesse de agir, legitimidade da parte, quando não houver identificação suficiente do autor ou do réu. Eu não preciso saber o nome completo do réu. Eu posso até saber o apelido dele. Eu posso achar que é Zé de Bill, que trabalha na barraca de Toninho, na Praça do Alto José do Pinho. Só isso é isso. É Zé que trabalha na barraca de Toninho, na Praça do Alto José do Pinho. Já dá para identificar, não dá não? Lá na Praça do Alto José do Pinho não tem muita barraca. Tem uma só que é de Toninho. Lá trabalha Zé do Boi. Então, se não houver isso, não houver identificação suficiente do autor ou do réu, o juiz julgará inepta. Ou uma descrição falha dos fatos e da imputação legal. Então, essas são razões pelas quais o juiz deve rejeitar a denúncia ou queixa-crime, entendendo que elas são ineptas. É a inépcia da inicial. Contra a decisão que rejeita queixa-crime ou a denúncia, caberá recurso. E aí eu já aproveito para entrar num outro tema, mas eu não vou aprofundar. Caberá recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581 do CPP. Recurso 581, inciso 1º do CPP. Ora, só para dizer a vocês que cada decisão judicial, gente, cada decisão judicial tem consequências. Então, o juiz tomou uma decisão, a parte que foi eventualmente prejudicada por essa decisão pode atacar a decisão do juiz, levando o assunto para outra instância a ele superior. Ora, mas e se ele receber a denúncia ou queixa-crime? Se ele receber a denúncia, ele vai fazer a citação do réu. Ele vai fazer a citação do réu. E é aqui, companheiros, que nós vamos ver integralizada a belíssima relação processual. Olha que coisa linda. Falei com vocês na primeira aula. Autor, juiz, autor, juiz e o réu. Ora, o que eu tenho aqui, meus amigos, é que o autor provocou o juiz, por sua vez, citou o réu para que assim se realize a triangularização da relação processual.
Agora, o grande desafio, atenção, não tentem fazer isso em suas casas. Não tentem fazer isso em suas casas. O que eu tenho aqui é a triangularização da relação processual. Percebem, pessoal? Que ficou lindo? Ficou lindo. Ficou ou não ficou? O autor entrou com a denúncia, provocou o juiz. O juiz citou o réu. Quando o juiz cita o réu e o réu fica sabendo que pesa contra ele uma denúncia ou queixa-crime, está triangularizada a relação processual. Está o quê? O que, Martô? A triangularização da relação processual. Que coisa linda! A triangularização da relação processual. E por que se chama de triangularização? Exatamente por isso, né? Porque forma um triângulo em que o juiz não está no mesmo nível de autor e réu, ele estaria acima, no sentido de que a ele incumbe a tarefa de decidir. Muito bem. Vamos voltar aqui. O réu foi citado. Gente, citação é o ato pelo qual alguém é chamado para ver se processar. Vale a observation aqui ou não? Vale. Por que não, Martô? Vamos economizar papel? A gente nem está usando papel. A gente não está nem usando papel, vai economizar. Vai nada. Bora escrever? Citação é o ato pelo qual um juiz chama alguém para ver-se processar. Ver-se processar significa, né, para saber, né, para saber que está sendo processado. Citação é o ato pelo qual um juiz chama alguém para ver-se processar, para que ele se veja processar. E agora, depois da citação, feita a citação válida, acontecerá a resposta à acusação. Resposta à acusação. Veja, aqui, nesse momento, vejam que lindo. Ninguém me disse que estava faltando um E aqui. Vocês, hein? Ok. Nesse momento, vamos observar. Nesse momento, o que é que o juiz recebeu? O juiz recebeu, nesse momento, a versão do autor. Aqui, nesse outro momento, o que é que o juiz recebe? A versão do réu. Não é lindo? A versão do réu. Foi isso? Não. Que conversa é essa? Veja. Aqui, pessoal, o que é que eu tenho? Vejam, se apaixonem pelo processo. O que é que eu tenho aqui, meus amigos? Eu tenho aqui o quê? O contraditório. Sim ou não? Sim. Eu tenho o contraditório. Por que, Martô, você está dizendo que eu tenho o contraditório? Eu tenho o contraditório porque o que significa o contraditório? Significa justamente que eu terei a oportunidade de desdizer aquilo que foi dito contra mim. Aqui eu tive a versão do autor, mas virá para mim a minha versão. Travou aí, minha gente. Travou um pouquinho. Travou? Não me diga que travou agora. Travou. Travou? Voltou ou não voltou? Voltou. Voltou. Sabe o que é? O sistema emocionado. O sistema emocionado com a aula de teoria geral do processo. São momentos assim, nem o sistema aguenta. Dá um over aí no sistema e é um negócio sério. Estão vendo agora de novo o quadro, sim ou não? Sim. Sim. Está aparecendo aí, né? Percebeu o contraditório aqui, né? Ok. Ei, eu tô com um probleminha aqui. Peraí. Que conversa é essa, rapaz? O autor, ele deu a sua versão. Mas o que é que ele deve encaminhar ao juiz? Somente a versão dele? Negativo.
ele deve oferecer ao juiz o quê? Provas. Sim ou não? Basta a versão ou precisa de provas? Precisa de provas. E o réu? Basta ele dar a versão dele ou ele precisa juntar também provas? Também precisa de provas. Também. Ele tem que juntar provas. Então, um julgamento é um julgamento acerca das provas. Um julgamento acerca das provas. Ok, pessoal? Lindo ou não? Lindo. Temos isso aí. Vocês estão... Tá meio louco assim ou tá dando para entender? Se você olhar para o quadro, você... Tá dando para entender. Olhando Eu me pro perdi quadro... um pouquinho, professor, aí nessa parte quando o juiz recebe, mas dá para entender. Não. E por que a gente não rebobina? Rebobina aqui, minha amiga. Rebobine aí. Vamos rebobinar aqui. O centro do nosso trabalho, deixa eu tentar fazer aqui uma demarcação aqui, porque o centro do nosso trabalho está aqui, ó. O centro da nossa reflexão está aqui. Isso aqui é um processo, propriamente, né? Bora pensar. Teve a denúncia e a queixa. Na denúncia ou na queixa, o autor disse que teve o seu direito lesionado, sim ou não? Então, ele dá a sua versão, tá certo? O autor deu a sua versão e ele apresenta as provas que ele tem disso. O juiz, diante disso, ele rejeita, se ele perceber que a denúncia ou queixa são ineptas, há uma inépcia da inicial, ele rejeita ou ele recebe. Significa que óbvio, né? Se ele recebeu é porque não rejeitou. Porque ele não rejeitou, ele recebe. Se ele recebe a denúncia ou a queixa, ele vai citar o réu, para saber o que é que o réu tem a dizer acerca do conteúdo da denúncia ou queixa. E o réu se manifesta na resposta à acusação. O que é a resposta à acusação? Perceba a crase aqui. Resposta à acusação ou sobre a acusação. É a versão do réu, onde está presente o contraditório. E o réu, nessa resposta à acusação, ele vai juntar provas. Foi isso. Quando houve a citação do réu, houve a triangularização da relação processual. Porque até aquele momento só tinha autor e juiz. Mas aí o juiz cita o réu responde à acusação, pronto. Está triangularizada a relação processual. Citação é um ato pelo qual um juiz chama alguém para ver-se processado. Era isso, só isso. Nada demais, nada mesmo. Entendi. Mas eu reconheço que às vezes fica meio embolado aqui, né? É muita coisa assim e tal. Eu também estou aprendendo a desenhar nesses quadros. Mas tá ótimo, professor. Dá para entender sim. Tá dando, né? Eu também acho que tá ótimo, porque eu amo escrever essas coisas, eu amo desenhar esses negócios e tal, eu acho isso massa. Muito bem. Bora para mais um quadrinho, o derradeiro de hoje, sim ou não? O derradeiro. Embora. Bora? O derradeiro para a gente terminar a nossa aula de hoje. O que é que acontece, pessoal? Depois da resposta à acusação, o juiz tem duas opções. Ele poderá absolver sumariamente o réu, porque ele está convencido que as provas foram suficientes para ele, ou ele pode convocar a audiência de instrução e julgamento. Pronto. Olha bem, aqui vale uma observação. Instrução em processo significa colheita de provas. Instrução significa o quê? Colheita de provas. Então, há instrução e julgamento. Instrução em processo
significa colheita de provas. E agora, para terminar a nossa aula, eu vou dizer a vocês o que acontece, quais são os acontecimentos que marcam uma audiência de instrução e julgamento. O que é que acontece numa audiência de instrução e julgamento? Bora ver? Bora ver. Depoimento da vítima. Depois, testemunhas de acusação. Depois, testemunhas de defesa. Depois, peritos, se houver peritos, tiverem sido acariações, confrontações entre as testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, se for requerido isso também. Foi aí fulano mesmo, tal. Depois disso, o interrogatório do acusado. O último ato da fase instrutória é o interrogatório do acusado. O último ato da fase instrutória é o interrogatório do acusado. Por quê, pessoal? Porque o acusado vai ter a oportunidade de dizer que a vítima mentiu, que a testemunha da acusação mentiu. Entende? Isso é a autodefesa. Então, essa parte em azul é aquilo que a gente chama de fase instrutória. A fase instrutória. Depois da fase instrutória, vem o quê? Depois da fase instrutória, vem os debates, as alegações finais da acusação, é o Ministério Público. Depois, alegações finais da defesa. E depois, a sentença. Pronto, que coisa linda! Esta é uma audiência de instrução e julgamento. É isso que acontece numa audiência de instrução e julgamento. É verdade que perito, acariação, reconhecimento de pessoas e coisas, esses três pontos aqui só vão acontecer se houver especial requerimento para isso, entende? Só vão acontecer se houver especial requerimento para isso. Pode não acontecer. Deixa eu ver se eu coloco aqui como uma observação. Não consigo. Ah, tá bom. Deixa para lá. Então, perito, acariação e reconhecimento de pessoas e coisas. Isso só vai se dar se, e somente se, houver uma... Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Ponto aqui. Ponto aqui. Ponto aqui. Esses que estão com pontinho só acontecem se requerido, né? Aqui embaixo eu vou colocar isso também. Onde tiver um ponto, se requerido. A sentença não, né? Porque a sentença não tem ponto. Audiência de instrução e julgamento. Sacaram, pessoal? E aqui você tem, veja bem, veja só, por que as alegações finais da defesa vêm depois da acusação? Contraditório. Por que eu posso arrolar as testemunhas que eu quiser? Ampla defesa. Entendeu? Os princípios que nós estudamos lá atrás, a ampla defesa, o contraditório, né? A imparcialidade do juiz que vai ouvir tudo isso, todos aqueles princípios que nós estudamos estão aqui para o nosso deleite e prazer. São 9h02. Vamos terminar a nossa aula por aqui. Dúvidas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum esclarecimento? Ai. E aí? Não. Até o momento, não. Tranquilo, aqui também. Então, eu vou salvar aqui, mando para vocês daqui a pouco os quadros que a gente fez juntos e a aula mais tarde estará disponível, eu mando o link para vocês, tá bom? Tá bem, beijo, tchau, pessoal. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Boa noite a todos.